Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos nessa manhã, reunidos com um nobre propósito de estudarmos a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, meu amado companheiro, minha querida companheira, porque você dispôs uma parte do seu tempo, se desprendeu, talvez de algum afazer, para muito bem nos reunirmos aqui e estudarmos a palavra de Deus, que Ele possa abençoá-lo de maneira muito especial. Eu tenho certeza que bênçãos do céu virão sobre a sua vida. Antes de nós vermos a lição de hoje, a lição de número 5, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos juntos orar para que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. O Senhor nos trouxe aqui, nos deu força e ânimo, e nós te louvamos, ó Deus, por estarmos em Tua presença. Senhor, revela-se a nós através da Sua palavra. Nos ensina nessa manhã. E o melhor, dá, Senhor, a nós uma porção da Tua sabedoria para absorvermos esta palavra e colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 5, que vai falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós iniciamos hoje uma sessão desse trimestre que vai falar sobre a alma. Lembrando, os irmãos, por favor, olhem aí, na capa das suas lições, nós estamos estudando nesse trimestre sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para alcançar a estatura completa de Cristo. Então nós estamos estudando cada parte que compõe o ser humano, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ao longo desses 3 meses, nós vamos estudar essa construção tricotômica do ser humano. As 4 primeiras lições encarregaram-se de nos mostrar sobre o corpo do ser humano. E agora, nesse momento, meus irmãos, nós iniciamos uma sessão que, se eu não me engano, vai até a lição 9. É isso mesmo. Então, nós vamos da lição 5 à lição 9, falando sobre essa segunda parte do ser humano. A primeira, material, que é o corpo, e as 2 próximas, a segunda e a terceira, são imateriais, a alma e o espírito. Então, a partir de agora, a lição 5 até a lição 9, nós vamos estudar sobre a alma e tudo que compõe esta nossa parte imaterial, tão latente, tão visível para nós. Essa lição de número 5 é uma lição introdutória para o assunto, porque ao longo das lições 6, 7, 8 e 9, nós entramos especificamente em cada parte ou aspectos que compõem essa nossa alma. Então nós falaremos sobre emoções, sentimentos, vontade, todas essas coisas compõem esse nosso lado imaterial. O nosso textuário de hoje está em Mateus, no capítulo 10, e o versículo 28, você pode abrir a sua Bíblia comigo ou na sua lição, está aí o textuário. Se você ainda não tem a sua lição, procure logo a nossa livraria Fonte Viva, a nossa irmã Célia, a irmã Lívia, estão ali para te atender e você pode adquirir um valor muito acessível. Em muitos casos é mais barato que uma Coca-Cola 2 litros, Então, eu tenho certeza que adquirindo, Deus vai te abençoar de uma maneira especial. O textuário, Mateus 10 e 28, nos diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A nossa verdade prática nos diz: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Como base da nossa lição, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica que encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 27 e 28, e também em Gênesis, no capítulo 2, os versículos 15 a 17, e depois vamos lá para Mateus, no capítulo 10, ler o versículo 28. Então, Gênesis 1, 27 e 28 nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos,
e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 2:15 ao 17 nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meus irmãos, de maneira introdutória, nós queremos aprofundar, fazendo um convite aos irmãos para nós aprofundarmos um pouco a nossa compreensão bíblica sobre a alma humana na sua natureza mais pura, imaterial, seus atributos, a sua importância no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos próximos. Hoje, me perdoe, irmãos, hoje nós vivemos uma época muito ideológica. Infelizmente, quando nós tratamos sobre algumas coisas a respeito da alma, alguns ensinamentos hereges, me permita até o termo demoníacos hoje, nos levam a uma compreensão errônea do que esta parte imaterial importa para todo o nosso ser humano. Todas as partes que nós possuímos foram construídas, desenhadas e dadas por nosso Deus. Então foram criação de Deus. Antes do pecado tinham com certeza eram imaculadas, inocentes, perfeitas, mas logicamente o pecado, como nós vimos no corpo, o pecado também trata de corromper e dificultar a administração de uma alma sadia. Então, hoje, este mundo materialista, imediatista e com uma ideologia contrária à palavra de Deus, nós temos uma grande dificuldade em estudar corretamente isso. Por isso que, quando nós abordamos esses assuntos, o nosso zelo, o nosso cuidado é sempre examinar o que a palavra de Deus nos diz. Orientar sobre a perspectiva bíblica é ter a certeza que estamos no caminho correto, estudando e compreendendo todas as coisas do mundo numa cosmovisão verdadeira. Isso, irmãos, é uma dádiva, Então, ensinar sobre a alma é reafirmar a verdade de que fomos criados à imagem de Deus e fomos chamados à santificação. Então, nós temos 3 tópicos nessa lição. O primeiro nós vamos fazer aos meus queridos irmãos e irmãs que compreendam que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Depois, lá no segundo tópico, nós vamos demonstrar com base bíblica que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano que está nos capacitando a refutar visões materialistas. E por fim, no terceiro tópico, nós vamos conscientizar sobre a necessidade de cultivarmos uma alma saudável por meio da oração, da meditação, da palavra de Deus e outros hábitos santos que nós veremos juntos nessa lição. Então, o primeiro tópico, atributos da alma. Quando nós analisamos aqui, eu gostaria de ler novamente, nós vamos ler alguns versículos. Então, se os irmãos puderem, juntamente comigo, tomar aí a sua Bíblia, nós vamos ler juntos alguns versículos para facilitar essa nossa compreensão. Olhando para o texto de Gênesis 2:7, vemos a seguinte afirmação: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Irmãos, diferente da criação dos animais, se nós examinarmos o capítulo 1 do Gênesis, nós perceberemos que a criação dos animais e a criação do ser humano são distintas. E o que nos difere, irmãos, são
os próprios aspectos da nossa criação. Deus cria todo o restante da criação por poder da sua palavra, mas quando o Senhor vai criar o homem, ele forma do pó da terra e, ao formar o homem do pó da terra, sopra nos seus narizes, na sua narina, o fôlego de vida. E este fôlego de vida, como diz o próprio versículo 7, nos torna alma vivente. Então nós não fomos criados simplesmente como uma espécie para complementar a gama de espécies que o Senhor Deus criou. Nós somos seres criados de maneira pessoal, criados à imagem de Deus, e a Bíblia diz que com zelo, com empenho, com cuidado, o Senhor nos cria, nos forma e nos dá, soprando em nossos narizes o fôlego de vida, nos tornando alma vivente. Então nós temos, diferente dos animais, alguns aspectos que nos tornam este ser humano, esta pessoa que somos. Então nós temos autoconsciência, autodeterminação, nós temos vontade, além de outros aspectos que são compostos na gama de sentimentos e emoções e muitas outras coisas que nos classificam como uma criatura completamente diferente de todo o restante da criação. Então, o Senhor Deus nos cria à sua imagem e semelhança, como diz o versículo que nós lemos, que o Senhor Deus nos cria à sua imagem, a imagem de Deus nos criou, e Ele nos dá então o poder de sermos seus representantes, e como diz a leitura bíblica que fizemos, que nós recebemos de Deus a instrução para governar sobre toda a obra criada. O próprio Salmos 8, dos versículos 3 a 6, nos lembrem disso, mas o Gênesis 1 e 28, que lemos também, fala, encham a terra, sujeitem, dominem sobre ela. Até essa passagem de Salmos 8 é uma passagem muito, muito importante para a compreensão desse sentimento de dominância, que infelizmente está sendo perdido por algumas ideologias. Muitas ideologias de origem demoníaca visam subjugar o homem abaixo das coisas que Deus ordenou que ele domine sobre elas, que ele governe sobre elas. Salmos 8, do 3 ao 6, nos diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que aos anjos, e de glória e de honra o coroastes. Então nós recebemos a ordem de governarmos sobre essa terra. Deus nos deu, irmãos, diferentemente de todas as outras criações de Deus, Deus nos deu uma capacidade administrativa, a capacidade de compreender as situações e decidir aplicando a nossa consciência de maneira moral ou até imoral, é uma decisão que nós temos a capacidade de fazer. Somos conscientes e autônomos e tudo isso concentra-se em nossa alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão que Deus outorgou ao homem em Gênesis 2:15 de lavrar e guardar o jardim. Isso nos mostra que Deus sabia que nós tínhamos as capacidades necessárias para executar trabalhos que nenhum outro animal, que nenhum outro ser criado por Deus poderia então fazê-lo. Então nós temos aptidão, caráter consciente, autônomo, e isso nos é demonstrado pela função que Deus outorga ali ao homem no início, em Gênesis 2:15, de lavrar e guardar o jardim, de discernir o que era certo, o que era errado, de fazer suas próprias escolhas, de dar nomes aos animais. Tudo isso mostra Deus reconhecendo a nossa capacidade cognitiva de caráter consciente autônomo para essas escolhas e essas atribuições. Então a parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira, que complementasse aquela necessidade afetiva. Então, diferentemente também, irmãos, nós temos em nós aspectos emotivos, sentimentos, sensações, vontades,
que são supridas na coletividade, dentro de um relacionamento com o nosso cônjuge. Todas essas questões vão cada vez mais nos diferenciando das outras criações de Deus e também demonstrando estas partes que possuímos em nós. O corpo, com seus aspectos, com a sua realidade, mas também não somente um corpo, uma matéria, um boneco que Deus criou, mas Ele nos fez alma vivente. Então, nos fazer alma vivente foi nos presentear com aspectos de uma alma. Então, nós temos essas características, necessidades afetivas, e o próprio Adão demonstra hesitação, alegria, expressão da sua satisfação por Deus ter criado Eva e ter dado a sua companheira, né? Ela foi, de maneira muito bonita, quase que a primeira composição poética da história humana que Deus registra. Meus irmãos, o segundo subtópico, entre o espírito e o corpo, nós temos então que a alma do homem é uma personalidade ou um distintivo pessoal. São três principais atributos que compõem a nossa alma. Então nós estudamos o corpo, a matéria, a nossa parte material, mas olhando para as nossas partes imateriais, elas diferem entre si, o espírito e a alma. Nesse meio termo entre o nosso lado divino, a nossa porção divina que Deus se comunica conosco, que é nosso espírito, e o nosso lado carnal, influenciado, a nossa carne, nosso corpo, entre eles está a nossa alma. E os seus atributos principais são a emoção ou sentimento, né? A razão ou intelecto e a volição, ou seja, a vontade. Então, nós entendemos que a alma é a sede dos nossos afetos, dos nossos raciocínios, impulsos, desejos, e também é a fonte, é a área responsável pelas nossas decisões. Então o ser humano vai empregar em suas comunicações todos esses atributos e principalmente na sua comunicação com Deus, na sua comunicação com o homem, na sua comunicação até consigo mesmo, expressamos esses atributos e eles complementam então este nosso lado imaterial, a nossa alma. Então, para nós termos comunhão com Deus, a nossa alma vai servir ou ser aplicada do Espírito, alimentando o Espírito, nos direcionando a viver e a sentir conforme o Espírito nos direciona. Para nós nos comunicarmos com o nosso próximo, o nosso veículo é o nosso corpo. Então, a alma influencia nosso corpo, toma ali as decisões, nossos órgãos sensoriais, né? Pele, ouvido, nariz, boca. Então, a alma funciona de maneira intermediária entre o nosso lado espiritual e o nosso lado corpóreo ou carnal, se os irmãos me permitem o uso dessa palavra. Então, para nós nos comunicarmos com Deus, o veículo que transporta nossos afetos, decisões, raciocínios, impulsos, desejos, para comunicar-se com Deus é através do nosso espírito. E para nos comunicar com o próximo é expressado através do nosso lado corpóreo, o nosso corpo. Então a alma, ela é uma divisória, ou até classificada como um intermediário, que se conecta com Deus através do Espírito e com os homens através do nosso corpo, o mundo dos homens. Então nós temos ali essa característica da alma sendo intermediária entre o Espírito e entre o corpo. E por fim, o terceiro subtópico dessa primeira parte da nossa lição fala sobre a alma abatida. Então os afetos da alma em relação a Deus são vistos naquela poesia, por exemplo, contida em Salmos 42. Se os irmãos quiserem abrir comigo, Salmos 42, que é a alma anela por servir a Deus, o salmista nos diz, né? Olha aqui que poesia linda, meus irmãos. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ou o versículo 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus?
Então veja, meus irmãos, que a lição maravilhosa que nós extraímos aqui nesse momento através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com certeza, nós percebemos aqui o salmista conversando consigo mesmo, né? Quando ele pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então nós percebemos, lendo esta poesia, que o salmista estava num momento de aflição espiritual ou em alguma crise na sua comunhão com Deus. Então a alma exala através do Espírito essa verdade. Então a alma é a fonte central de onde saem os nossos afetos, raciocínios, emoções, sensações, vontade, decisões. É ali onde nós temos a cerne, né? O núcleo de onde partem essas emoções, que são usadas para comunicar-se com Deus através de nosso espírito ou comunicar-se com este mundo humano através do nosso corpo. Então, o resumo desse primeiro tópico, a sinopse, diz que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada por a imagem de Deus. Entramos então no nosso segundo tópico, que vai falar sobre a estabilidade da nossa vida cristã e o nosso destino eterno, dependendo da forma como nós cuidamos da nossa alma. O título do nosso segundo tópico diz: a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. O texto de Mateus 10 e 28, que está lá na nossa leitura bíblica em classe, né? Eu gostaria só de relembrar. Mateus 10 e 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós temos aqui, meus irmãos, explicitamente disposto uma distinção de substâncias. Então nós temos um fundamento aqui para o estudo da alma como parte da nossa natureza imaterial do ser humano. Então em um só versículo estão contidas verdades muito profundas que são reveladas por Jesus e diz a respeito da nossa psique. Porque o nosso cuidado, irmão, não deve estar naqueles que podem matar ou dar cabo ao nosso corpo. A nossa preocupação e luta maior é contra aquele que pode condenar ao inferno, nos colocar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então, em primeiro lugar, Jesus vai expor a clara distinção de substâncias entre a parte material e a parte imaterial. Então, nós temos uma parte tangível, o corpo, que nós podemos perceber pela ação humana, e uma outra parte é intangível, né? É a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte material é representada, ora pela alma, ora pelo espírito. Então, nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Então nós não temos necessariamente, irmãos, a possibilidade, mesmo que substâncias distintas, mas atuarem completamente independentes. Essas nossas partes imateriais e materiais, que têm aspectos que as individualizam, mas na prática a sua dinâmica se dá em conjunto, em comunidade. Então nós devemos, logicamente, tem muita gente que usa o pretexto, né, de que não, minha alma está sadia, mesmo que eu estou fazendo, estou indo para tal lugar, estou usando determinadas roupas, fazendo determinadas coisas com o meu corpo, né? Mas isso aqui é matéria, o que importa é que Deus vê o coração, o importa é minha alma estar ali ligada com Deus. Mas não, irmãos, a alma comunica-se com Deus através de nosso espírito, mas também comunica-se neste plano humano, terreno, corpóreo, através do nosso corpo. Então o corpo expressa, porque é a ferramenta para isso, do que a alma está transbordando. Então nós temos ali a demonstração muito clara,
dessa distinção de substâncias, mas também o seu funcionamento conjunto. A nossa alma, irmãos, ela é composta de algumas características. Então nós temos a imaterialidade e a responsabilidade de pessoal. Então, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus vai refutar as concepções antropológicas que são completamente materialistas existentes na antiguidade. Então nós tínhamos em tempos antigos algumas ideologias que pregavam que o corpo se resume à matéria. E atualmente nós temos ideologias que estão já enraizadas no nosso sistema educacional, que estão enraizadas no nosso sistema político, que em suas matrizes também defendem a tese que a alma é consciente após a morte, ou melhor, que a alma não tem consciência após a morte e que o corpo é completamente matéria. O próprio marxismo defende esta visão do nosso ser humano, dizendo que a alma, essa consciência, nossa psique, se encerra no momento da morte e que o corpo também dissolve-se por ser completamente matéria. Isso trata-se, irmãos, de uma ideologia na raiz ateísta, porque nega a pecaminosidade, que nós podemos pecar, somos gerados no pecado, e também a responsabilidade moral do indivíduo, a necessidade de salvação, de reconciliação, de conversão para uma vida eterna completa. Então, o mal é estrutural. A gente vê essas ideologias defendendo isso e que a culpa é da sociedade. Não, eu sou fruto do meio que eu fui criado. Eu sou mal, eu sou pecador, porque isso é culpa da sociedade. Os irmãos já ouviram essa frase? Defendida muitas vezes por aqueles que em suas matrizes são socialistas, são marxistas. Não tem rodeios, são aqueles que são normalmente com viés político à esquerda. Então, repare, essas frases, como por exemplo, eu sou resultado da degradação social, isso é um sofismo, é uma meia-verdade que transforma-se numa mentira. É lógico que o meio influencia as nossas decisões, com certeza, mas há um limite, porque nós não podemos coletivizar a responsabilidade do pecado. O pecado e a decisão de pecar é individual. Então nós não podemos cair nessa ideologia demoníaca de que os pecados são sociais e não individuais. Logicamente, irmão, esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, de conversão e de salvação pessoal e vai manter a alma dos seus adeptos no caminho da perdição eterna, infelizmente. Então, toda ideologia, meus irmãos, que vai propor soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas, econômicas, infelizmente vai incorrer no mesmo erro. Porque a solução para este nosso lado pecaminoso, para uma alma pervertida ao pecado, descontrolada, influenciada também por sua natureza carnal, com uma vida espiritual degradada, isso também, irmãos, não pode ser resolvido por políticas públicas, sociais, não são políticas econômicas, não são doutrinas sociais que corrigem essas nossas falhas. Nós sabemos qual é o caminho, a verdade, a vida. O único caminho para chegarmos a Deus é Jesus Cristo, é a salvação por meio de Cristo. Então, a salvação, ela torna no caminho da eternidade com Deus uma alma, um corpo que foi desviado pelo pecado. Então nós tínhamos um abismo entre nós e Deus. Nosso corpo mergulhado no pecado, uma natureza carnal latente, perdida. Nós tínhamos uma alma que resultava pecado. Nossas emoções, sentimentos, nossas decisões, nossa psique, nossa vontade
era pecaminosa. Mas quando recebemos a Cristo, a Bíblia diz que nós renovamos o nosso entendimento. A nossa alma é repaginada. E aí nós começamos a comunicar-se com Deus e começamos, através do Espírito Santo, produzir frutos que mexem em nossa psicologia, em nossa alma. E isso comunica-se com o nosso corpo de maneira sadia, expressando através do corpo crentes, fiéis, restaurados, transformados e comunicando-se com Deus através do Espírito, com uma vida espiritual sadia. Então nós temos hoje, irmãos, uma teologia muito materialista da natureza humana, que vai até além dessas questões ideológicas, políticas, etc., mas que afeta também a teologia. Então nós temos, por exemplo, relacionado à missão da igreja, a ortopraxia, né? Então, a ortodoxia é crer no que é verdade, mas a ortopraxia é praticar a verdade. Então, no campo ortoprático da igreja, nós vemos também, infelizmente, o desvio dessas características. Então, no campo católico, nós temos a chamada teologia da libertação, ou na nossa raiz protestante, a chamada teologia da missão integral. O que isso faz, irmãos? Elas se alimentam de concepções socioeconômicas, políticas, fundadas pelo marxismo, infelizmente, e tem como fundamento o ideário materialista e crítico. Então, ele coloca Deus de lado no cenário humano e instiga a luta de classes. Então nós negamos a condição pecaminosa, afirmando que a nossa prática pecaminosa é fruto de uma sociedade corrompida por ideologias capitalistas, extremistas, fascistas e assim por diante. Eles coletivizam o pecado. Mas, independentemente dos viés que se assuma, nós caímos mais uma vez nesta heresia, lembrando que as Escrituras, a palavra de Deus, nos dá uma visão completamente diferente do que é crido nessas ideologias demoníacas. Assim também, irmãos, há algumas correntes teológicas contemporâneas que reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação. Então eles vão compartilhar o mesmo campo de distorção, de confusão espiritual e conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Então a nossa alma precisa ser convertida, mudada. Ela precisa receber fruto do Espírito e seus aspectos. Nós precisamos dessa mudança para que então manifestemos no corpo o que uma alma comunica, porque espiritualmente comunica-se com Deus. Então, o resumo desse segundo tópico nos diz que a alma é imaterial e imortal, distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo a responsável diante de Deus. Então, a nossa alma, irmãos, ela é imortal. Aquilo que é imortal é diferente do que é eterno, né? Então nós temos coisas mortais, tem uma data de nascimento e uma data de fim. Nós temos a imortalidade, tem uma data de nascimento, mas não morre, somos nós, nossa alma. Então nós temos uma data em que fomos gerados, mas mesmo depois da morte seremos ressuscitados pelo Senhor e passaremos toda a eternidade com Ele, ou infelizmente condenados no inferno. Então nós não morreremos, passaremos a eternidade colhendo fruto de nossas ações e de nossa fé em Cristo. Então nós percebemos essas características. E caminhando para o encerramento da nossa lição, nós temos o tópico 3, que fala sobre uma alma renovada e submissa a Deus. Meus irmãos, olhando todas essas características, então vamos relembrar. O corpo é nosso lado material. É esta criação que podemos tocar, desde do nosso maior órgão, que é a pele, até a nossa camada de gordura, os músculos, ossos, veias,
Tudo isso é nossa parte material, o nosso corpo. Mas o corpo não é um boneco, ele não é um ventríloco, né, de Deus. Deus colocou em nosso corpo, como diz Gênesis, e nós lemos hoje já, um fôlego de vida soprando em nossas narinas, e Ele nos deu então, e nos tornou a alma vivente. Então nós também temos dois aspectos em nós, duas partes imateriais. A que nós estamos estudando e começando hoje é a alma. Então, relembrando, o que é a alma? É a nossa psique. É a nossa parte material responsável por todos as nossas emoções, sentimentos, razão, intelecto, vontade, impulsos, desejos, raciocínios, afetos, decisões. Então, é a nossa parte material responsável pela nossa psique. É onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. E isso, irmãos, é a raiz, é a força, é o motor que vai coordenar o que nós fazemos com o nosso corpo e a forma como nós nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Então, esta nossa alma será preservada na eternidade, logicamente purificada, né, de nossa natureza pecaminosa, carnal, mas ela não morrerá, ela é imortal. Passaremos a eternidade com essa nossa alma, mas também, meus irmãos, nós percebemos que há uma necessidade de nós nutrirmos uma alma que seja submissa a Deus e à sua vontade. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas decisões, elas podem ser contaminadas pelo pecado. Então, para que nós tomemos as devidas decisões e usemos toda esta nossa alma, este nosso lado imaterial, de maneira piedosa, de maneira justa, ao modo que agrade a Deus, nós precisamos renovar a nossa mente e colocá-la sob submissão à vontade de Deus. Então, nós temos um processo exposto aqui no terceiro tópico, é o processo de edificação e a busca por uma vida saudável. Então, a estabilidade, né, o equilíbrio de uma vida cristã e o nosso destino eterno vão depender de como nós cuidamos da nossa alma. A oração é um meio eficaz para nós nos livrarmos da ansiedade, que é, infelizmente, um transtorno de dimensões globais. Hoje, o mal do século, dos últimos 100 anos para cá, cresceu exponencialmente, já está no radar da Organização Mundial da Saúde como uma doença, uma das top 3 doenças que mais matam atualmente, e nos próximos 20 anos a perspectiva é que seja o maior mal da humanidade, ansiedade e depressão. Depressão é a incapacidade de lidar com o que já passou, com o passado. E a ansiedade é o temor excessivo, o medo das coisas que acontecerão futuramente. Então nós temos esses dois aspectos da nossa alma, são males da alma, que hoje já são um dos maiores males da humanidade e que nos próximos anos alcançará o top 1. Será a doença que mais mata, será a fonte dos maiores problemas humanos, psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, e isso nós precisamos, então, identificar. E a lição vai nos dar ferramentas para nutrir uma alma de maneira saudável, a fim de que ela seja submissa a Deus. A primeira, oração, é uma ferramenta indispensável e muito eficaz para nos livrar da ansiedade. Deus vai nos dar a sua paz, então a paz de Deus é uma outra ferramenta que vai proteger as nossas emoções e pensamentos. Isso, irmão, está tão explícito na Bíblia que o apóstolo Paulo, quando está falando com a igreja aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 7, ele fala isso de maneira muito clara, porque ele fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós temos aqui
nitidamente expresso, me permita o termo, né? Tá jogado na nossa cara, que uma das ferramentas capaz de guardar o nosso coração e os nossos sentimentos é a paz de Deus. Então, nós cremos que Deus, como o próprio apóstolo Paulo também fala aos Colossenses, nos guia a um caminho segundo a sua vontade. Então, a nossa parte, meus irmãos, é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. Então, nós vamos assistir, tocar, ir, fazer somente aquilo que nos edifica. O que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que vemos, todos os nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Lembrando, irmãos, que a alma e sua saúde, elas podem ser maquiadas através de um corpo aparentemente saudável. As pessoas veem lá, a pessoa posta muitas fotos alegres nas redes sociais, está sempre sorrindo, a pessoa está sempre bem vestida, sempre bonita, sempre presente. Mas isso não quer dizer necessariamente que há ali uma alma bem cuidada e submissa à vontade de Deus. Os males internos são frequentemente expostos em pessoas que aparentemente estão tudo bem. Nós vimos essa semana a notícia de um pai que, infelizmente, se matou, e a curiosidade foi que, na semana anterior, ou seja, 5 dias antes de seu suicídio, ele fez vídeos com sua família, com seus colegas de trabalho, sorrindo, brincando, aparentemente muito bem, mas, infelizmente, demonstrou uma situação pior da que se aparentava. Então é nossa responsabilidade edificar a nossa alma, alimentando com o que edifica, com o que dá estabilidade, o que gera práticas saudáveis. Por fim, nós vemos a purificação e a renovação. Então, ainda quando a Bíblia está falando sobre os cuidados com a nossa alma, ela também vai nos advertir de algumas más práticas que nós precisamos removê-las. Então, se ao mesmo tempo eu nutro a minha alma com aquilo que a edifica, com aquilo que é saudável, aquelas coisas que, infelizmente, me causam males, eu preciso purificar e renovar a minha alma a fim de eliminar essas características. Então a Bíblia cita algumas coisas que precisam ser removidas. Maus pensamentos, desejos impuros e perversos, intenções e inclinações malignas. Todas essas coisas e muitas outras a Bíblia lista como necessárias de serem renovadas e purificadas para remover essas coisas da nossa vida. Então, devemos purificar e renovar a nossa alma para que sejamos transformados e experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com uma vida em temor e santidade. Eu finalizo, irmãos, lendo o que justamente está em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 12, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Romanos 2 e 12. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler o que diz Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que, irmãos, nos transforma e renova o nosso entendimento é não nos conformarmos com esse mundo. E, logicamente, para experimentar a boa, completa e perfeita vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento em Cristo Jesus, além de termos uma vida de santidade e temor. Então, nós encerramos a nossa lição, que o tópico 3 resume-se, né? A sinopse desse tópico nos diz que a alma precisa ser purificada e renovada e continuamente
para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Então, meus irmãos, lendo o que diz a conclusão da nossa lição, se os irmãos puderem abrir comigo, vamos fazer essa leitura para encerrarmos essa nossa aula. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, esta frase atribuída a Martinho Lutero resume muito bem. Então, nós estudamos hoje o que é a nossa alma, suas características, mas principalmente, irmãos, a fórmula para nós termos uma vida alinhada à vontade de Deus e uma alma renovada, purificada e submissa à vontade de Deus. Glórias ao Senhor por esta aula. E meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu quero fazer um convite especial a todos os meus irmãos que nos acompanham aqui na nossa EBD Online, que venham nos fazer uma visita aqui em nossos templos, em nossas igrejas. Aqui no nosso templo sede nós temos cultos todas as terças, quintas e também todo domingo, 2 horários, às 5h30 e às 19 horas. E também nós temos cultos durante a semana e todo final de semana em todas as nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos igrejas lá também, e vai ser um prazer te receber, a você e a sua família, e eu tenho certeza que você vai embora melhor do que você entrou. Também, meus irmãos, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, né? Os irmãos estão vendo aqui abaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária. Eu sempre faço essa análise, né? essa frase que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então que Deus abençoe a cada um que se disponibilizar em ofertar na casa do Senhor, que eu tenho certeza Ele tem bênçãos reservadas a cada um. E chegamos ao término da nossa lição e não poderíamos fazer diferente, né? Feche os seus olhos, vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esses momentos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por nos dar, Senhor, a possibilidade de estudarmos a Tua Palavra, de preparar toda esta estrutura, aos professores, a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco neste momento. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática estas palavras, a guardá-las em nosso coração, para nunca pecarmos contra Ti. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.